Olá para você que está aqui em mais um vídeo do canal Astrologia Clássica, eu sou Ana Rodrigues. Hoje eu vou atender a este pedido que vocês deixaram sobre o trânsito de Saturno retrógrado em Peixes para cada um dos signos ascendentes, tá? Antes de mais nada, se você está aqui pela primeira vez, já se inscreva no canal. Aqui a gente aborda Astrologia Clássica e tem análise sobre os trânsitos, movimento retrógrado, mas tem muitos outros temas também, prosperidade, viagens, romance e tudo mais. Navegue aí nos vídeos que estão disponíveis no canal, você vai aprender bastante coisa sobre astrologia. Mas se você quiser aprender um pouquinho mais em nível técnico, pode se tornar membro. Os membros têm mais um vídeo exclusivo todas as semanas, aí é uma abordagem um pouquinho mais técnica. A gente está falando nessa semana sobre as direções, né? Fiz um vídeo sobre a diferença entre direções primárias e progressões secundárias. E ainda continuo no tema das direções por termos, então acompanhe ali. E se você quiser aprender astrologia do zero, você pode acessar a plataforma EAD, o aprenderastrologia.com.br. Lá tem vários cursos de astrologia natal. Por exemplo, ele dá início para o entendimento do mapa natal. Se você não conhece nada de astrologia, você vai aprender a calcular um mapa, interpretar um mapa, vai aprender tudo sobre o mapa natal, tá bom? E tem outros cursos lá também, de continuação, se você já sabe, né, interpretar e analisar o mapa natal. Bom, vamos então falar aqui, né, desse momento interessante anual do Saturno retrógrado. Eu não vou ficar falando muito sobre os momentos de aspecto, porque eu já fiz isso no vídeo anterior, né? Então assista o vídeo que eu fiz sobre o Saturno no movimento retrógrado em 2023, que aí você vai ter mais detalhes das datas específicas. A ideia aqui é olhar para cada ascendente o que esse momento pode trazer aí de assunto, tá? E então eu já vou dizer para você que é importante você manter a atenção no signo, porque é impossível gravar um vídeo para cada um dos graus do ascendente em cada um dos signos, né? Já vai ficar um dia inteirinho aqui falando. É impossível. Então mantenha atenção ao signo e mantenha atenção ao período, né? O Saturno inicia o movimento retrógrado agora no dia 17 de junho e ele vai até o dia 4 de novembro de 2023, certo? Assim que ele volta ao movimento direto no dia 4, ele ainda volta um pouquinho lento, né? Então a gente tem alguns dias ainda seguintes, né? Com um pouquinho de lentidão. Mas se você tem um ascendente no signo de Áries, então o trânsito de Saturno em Peixes, ele está acontecendo na tua casa 12. Esse período da retrogradação torna tudo meio pesado mesmo, muito lento. A casa 12 é uma casa um pouco aflitiva, né? Para os assuntos. E como o Saturno ele não está muito forte, ele não leva muito a construir as coisas, especialmente em temas vinculados ao tema da carreira, né? Porque o Saturno ele é regente de Capricórnio e de Aquário, tradicionalmente também é. Então, os assuntos ligados à ocupação, carreira, status, e também vinculados ao âmbito das amizades, salários também tendem a ter um pouquinho de prejuízo. Se você estiver planejando alguma mudança significativa de trabalho, mantenha atenção durante esse momento, porque não é muito adequado, deixa para depois. Ou se você quiser pedir um aumento para o seu chefe, também não é muito legal. Se estiver aguardando uma promoção, também já pode ser um pouquinho mais lento. Aliás, gente, durante todo o trânsito de Saturno em Peixes, para quem tem um ascendente em Áries, pode ser um pouquinho mais difícil, né? Porque a casa 12 ela não é uma casa de uma grande produtividade, e o Saturno está bem fraco ali, ele não está num perfil realizador, certo? Agora, obviamente, cada carta é específica e tem as suas posições, então vai dependendo muito da constituição da carta também, né? Do que esse trânsito do Saturno em Peixes no movimento retrógrado pode receber de aspectos, né? Do que pode acontecer, né, em comparação ao seu mapa natal. Bom, o signo de Touro tem o Saturno transitando em Peixes na casa 11, que é uma casa do âmbito das amizades, é a casa dos salários, dos benefícios que se tem por meio do trabalho, da lucratividade também, benefícios de governo, se você tem alguma bolsa, né, de alguma universidade pública, por exemplo, se você ganha algum tipo de benefício de governo. Esse período de Saturno nesse tema, ele atrasa um pouco, então ele é um pouco chato se você tiver numa expectativa de receber um algo a mais no trabalho, por exemplo, ele já pode ser um pouquinho mais limitador e restritivo. E no campo das amizades, ele também é um pouco insatisfatório, né? A casa 11 é uma casa também bastante relacionada às grandes esperanças de vida, as coisas que a gente pretende alcançar. Mas o Saturno, ele está tão sem poder no signo de Peixes e ainda retrógrado, que os assuntos, nesse sentido, eles perdem uma vibração, eles perdem energia, né? Eles ficam sem motivação. Então, esse é um tema muito importante também
para você considerar. Então, todos os temas da casa 11, eles merecem atenção, se você tem um ascendente no signo de Touro, e se você tiver como expectativa os projetos que envolvam os temas da casa 11 também, como, por exemplo, se você estiver buscando uma bolsa de estudo, um auxílio de governo específico, ele tende a ser lento, pode levar a atrasos, por exemplo, e pode levar a negativas também, né? Essa configuração não é muito saudável, né? Gêmeos, então, se você tem um ascendente no signo de Gêmeos, o Saturno está transitando em Peixes na casa 10. Lembra que eu citei até no vídeo anterior aí essas casas angulares. E a casa 10 é a casa da ocupação, da carreira, é uma casa onde envolve toda a tua produtividade, né, o âmbito da tua ocupação. Só que o Saturno em Peixes, ele é pouco produtivo para o tema profissional, ele está bem inadequado. Mas pode também significar ali, dentro do ambiente de trabalho, os assuntos relacionados a quem comanda a empresa, as pessoas mais antigas da empresa. O que pode acontecer, por exemplo, às vezes é ter mudança no quadro da empresa, alterar, tirar as pessoas mais velhas da empresa, ou pessoas que tem uma posição assim antiga, por exemplo, né? Sofre muito, ele tem uma tendência mais pesada, não realiza muito em termos profissionais. Não é o momento adequado para quem tem um ascendente em Gêmeos aplicar alterações significativas no âmbito do trabalho, tá? Ou acho que uma coisa que pode ser menos chata desse trânsito do Saturno em Peixes no movimento retrógrado é para se adquirir experiência. Se você tem contato com pessoas que são mais antigas na empresa, que detêm certos conhecimentos que você gostaria de aprender, pode até ser interessante nesse sentido, porque como o signo de Peixes ele é um signo de profundidade e tem essa característica mais de ir a fundo, né, nos temas, pode ser interessante nesse sentido. Agora, para quem está sem trabalho, já é mais desafiador, né, porque esse perfil de Saturno ele não é muito saudável, né, numa indicação de grande abertura. Pode até significar, às vezes, um retorno a alguma empresa onde você já tenha trabalhado, ou retorno a condições anteriores de trabalho que não sejam muito satisfatórias também, né? Gente, preciso dizer para vocês que o movimento retrógrado é uma debilidade, então aqui vocês não vão encontrar previsões para nenhum dos signos do zodíaco no ascendente com coisas expansivas, né? A gente está falando de uma fase de retrogradação de Saturno que é um prejuízo para o planeta, tá bom? Não é especificamente você manter a atenção a esses temas. Se você tem um ascendente no signo de Câncer, o Saturno em Peixes está transitando na casa 9. E a casa 9 é a casa do âmbito da espiritualidade, e esse trânsito de Saturno ele pega um pouquinho pesado, às vezes pode levar um pouco à descrença, né? O Saturno ele está na casa de Júpiter, que é o signo de Peixes, e Júpiter tem o tema da espiritualidade também. Só que o Saturno ele língua, né? Ele está pesado, então às vezes isso pode levar muito à descrença. E também, às vezes, há um excesso do idealismo também, né? Como está transitando tanto numa casa que tem o tema da espiritualidade, como no signo, né? Da regência de Júpiter, esse excesso do idealismo pode ser um fator prejudicial para o tema, tá? Agora, a casa 9, ela também corresponde ao âmbito da universidade. Se você está estudando, está numa graduação, numa pós, numa mestrado, num doutorado, essa configuração do Saturno em Peixes, ele até aprofunda bastante, mas como o movimento retrógrado é uma debilidade, pode significar dificuldades com os seus orientadores, por exemplo, com os professores, os mestres, né? Para esse tipo de assunto, ele tem um pouquinho de prejuízo. E as conexões com o mundo internacional também. Saturno em Peixes é muito pesadão. O movimento retrógrado ele é um movimento de prejuízo, pode trazer aí desafios também, né? Bom, o trânsito de Saturno para quem tem um ascendente em Leão ocorre na 8ª casa, e a 8ª casa é uma casa já mais crítica, de problemas, mas ela envolve também os recursos de terceiros, dos seus clientes, dos seus parceiros, dos seus cônjuges e o dinheiro do banco, tá? Então, quando você pega um dinheiro emprestado do banco, entra aqui, cartão de crédito, cheque especial, financiamento e empréstimo merecem super atenção, principalmente os que forem de médio para longo prazo, porque é uma tendência que se arrasta no tempo. O Saturno ele tem uma debilidade já no signo de Leão, ele não é um planeta muito amigável, né? Como tradicionalmente ele rege o signo de Aquário, ele é bem inadequado ali, né, para Leão. E a 8ª casa é uma casa de assunto crítico também. Então, tomada de recursos de banco, empréstimos, negócios com outras pessoas onde você tenha que pagar,
merecem muita atenção. Eu recomendo não fazer durante esse período, né? Deixa para depois, se possível, obviamente, né? E mantenha atenção nas negociações que você faz com outra pessoa, onde a pessoa fica pechinchando, barganhando muito também, porque pode ser um ponto de prejuízo aqui também, né? Para você aí com o Saturno transitando em peixes na 8ª casa, ali não facilita muito, né? Agora, quem tem o ascendente em Virgem vai ter o trânsito de Saturno em Peixes na casa 7. Para tema de relacionamento a dois é bastante prejudicial. Ele é prejudicial no âmbito da relação mesmo, porque ela fica meio estagnada, meio pesadona, né? Às vezes muito permeável, né? Assim, muito complexa. Mas, gente, isso também pode representar o próprio parceiro, estando numa fase muito pesada, difícil, assim, né? Às vezes até no ânimo, né, no pique de vida, ele acaba representando um certo prejuízo. Precisamos lembrar que Saturno em Peixes, ele não tem tônus, ele não tem energia, ele não tem vibração, ele não tem uma característica energética. E quando ele está, então, nessa casa que representa o parceiro, é bem comum que essa perda de energia, de vitalidade, esteja relacionada ao parceiro também. Mas a casa 7, ela também tem relação com a dinâmica de negócios, né? Quando você está negociando com alguém, ou quando você tem um negócio e depende de clientes, né? E o Saturno em Peixes, para esse tema, ele é ruim, ele é bem pesado. Então, não é um momento muito interessante para se aplicar assim, iniciativas muito ousadas para atrair clientes, né? Mas, gente, eu estou falando de quem tem um ascendente em Virgem, tá? Não é muito interessante. E não é muito interessante também para negócios, né? Negociar com alguém pode levar a arrastar a negociação, assim, sabe? Quando ela se estende por muito tempo, ela fica complexa. Então, ao invés de você fechar um negócio rápido, ela acaba se enrolando em muitos pequenos detalhes e não se conclui com facilidade. Se você tem um ascendente no signo de Libra, então o Saturno em Peixes está transitando na tua casa 6. Gente, a casa 6 ela é mais prejudicial no sentido de saúde porque ela diz respeito às doenças e desequilíbrios. O Saturno em Peixes ele é bem sem vitalidade, está num signo de Peixes que rege a região dos pés, né, que tem relação com a região dos pés, mas o Saturno também ali ele está muito úmido e pesado, ele tira bastante do tônus muscular, de vitalidade, de energia, ele é cansado, cansadão, paradão em Peixes. Então quem tem um ascendente em Libra pode sentir um pouquinho disso. A casa 6 também envolve o âmbito das preocupações de dia a dia. E, gente, Saturno em Peixes é tão complexo, e esse período da retrogradação até 4 de novembro pode significar, para quem tem um ascendente em Libra, muita confusão. Ele é pouco assertivo, pouquíssimo, muito pouco assertivo. E se enrola com as coisas, né? Pode ser um período muito desorganizado com rotina, muito desorganizado com trabalho diário, muito desorganizado com os seus assuntos. Isso leva a uma certa característica de preocupação. Agora, se você tem um ascendente em Libra e tem funcionários, colaboradores, né, auxiliares, isso também pode representar dificuldades relacionadas a essas pessoas, né? Baixa produtividade do seu quadro de funcionários, por exemplo, às vezes propriamente prejuízo de saúde dessas pessoas, por exemplo, ter faltas, né, dos seus auxiliares em um outro dia por questões de saúde, também é uma das possibilidades, tá? E dos animaizinhos de estimação, os animaizinhos do tipo gato, cachorro, passarinho, estão todos ali na casa 6, pequeno porte, né? De um tamanho de uma cabra para baixo, né? É essa definição que se tem na astrologia tradicional. De uma cabra, menor que uma cabra é animal de pequeno porte, maior que uma cabra é animal de grande porte. Os animais de pequeno porte entram aqui. Também o Saturno em Peixes pode significar algum tipo de doença, prejuízo de saúde de animaizinhos. Se você tem animaizinhos muito velhinhos, né? Velhinhos são termos de Saturno, também pode levar a esse tema, né? Prejuízo, perda de animaizinhos, problema de saúde do animalzinho. Se você tem um ascendente em Libra, hein? Não é para todos os ascendentes, não. Quem tem um ascendente escorpião, então tem o trânsito de Saturno em Peixes na 5ª casa. A 5ª casa é uma casa de alegria, mas o Saturno em Peixes é totalmente sem alegria, gente. Ele é bem sem todos, né? Como eu falei para vocês. É muito ruim, ele é pesadão. O signo de Peixes é um signo da água, é um signo mutável, é um signo complexo. Então prejudica muito essa satisfação geral com os assuntos da vida. Se você tem ascendente em Escorpião, evita essas complexidades com satisfação, evita ser radical, né, para se sentir satisfeito.
Porque, gente, a casa 5 é uma casa do júbilo de Vênus, e Saturno é totalmente oposto, avesso, às características de Vênus, né? Então ele fecha o campo, ele pode deixar a pessoa até meio mal-humorada, assim, meio chata, meio insatisfeita, assim, né? Com a vida de uma maneira geral. E a casa 5 é a casa de filhos também, então quem tem um ascendente escorpião pode ter esse peso, esse clima de insatisfação relacionado a filhos, pode ter algum filho passando por alguma fase mais pesada, sem ânimo, sem energia e sem motivação para as realizações de maneira geral, tá? Ele é bem chato mesmo aqui na casa 5, totalmente avesso. Quem tem um ascendente no signo de Sagitário tem Saturno em Peixes transitando na casa 4, o período retrógrado, então, de 17 de junho a 4 de novembro, pega o âmbito das relações familiares e da moradia, temas imobiliários. Então, fechar assuntos imobiliários, né, negócios imobiliários, não é recomendado durante essa fase, ela é bem prejudicial, ela é bem sem tônus, arrasta as negociações ao longo da vida ali, né? Você faz um negócio para venda e aí a pessoa se enrola toda com documento, com coisas, enfim, não fecha logo o negócio. E também no clima familiar ele é cansado, pesadão. Pode ser uma fase até que você queira ficar mais em casa, e olha, quem tem um ascendente sagitário tem uma tendência mais expansiva, mas pode ser uma fase em que você prefira, né, mais cuidar do âmbito doméstico. Só que ele não é tão legal para reformas, então fique atento, não inicie reformas longas, estruturais, né, do tipo quebrar a parede, quebrar um chão, né, por exemplo, não é legal, não, essas reformas muito pesadas, né, elas se arrastam também ao longo do tempo, se tornam complexas, você começa a mexer numa coisa, descobre que tem outra, e aí não acaba nunca, é bem ruim e não fica bom também, né? Saturno em Peixes não tem uma característica muito de qualidade, tá? Então mantenha atenção se você for mexer em alguma coisa na casa, né? Deixa para depois negócios aí ligados ao âmbito doméstico, ao âmbito da casa, ou negócios imobiliários. Agora, se você tem ascendente em Capricórnio, Saturno é o regente do seu signo ascendente. E ele está na terceira casa. A terceira casa não é uma casa de temas adversos, mas ela é uma casa cadente, ela não produz muito, não é uma casa muito produtiva. E o Saturno em Peixes para dia a dia, que é um dos temas dessa casa, ele é bem parado. Então você pode sentir uma fase em que cotidianamente o tempo parece se arrastar, assim, né? Parece que as coisas, as horas demoram para passar, as coisas se enrolam, né? Quem tem um ascendente em Capricórnio tem uma tendência mais prática, se incomoda muito com esse trânsito de Saturno em Peixes, e ainda mais nesse período da retrogradação. E, então, para você que tem um ascendente em Capricórnio, não é uma fase muito legal para iniciar, por exemplo, estudos, né? Mesmo que não sejam aqueles complexos do tipo um mestrado, um doutorado, seja alguma coisa mais simples, não é muito legal. E a casa 3, ela também tem o tema dos irmãos. Então, se você tem um ascendente em Capricórnio, esse momento retrógrado do Saturno em Peixes pode também significar assuntos relacionados à vida do seu irmão, assim, um irmão passando por algum momento de dificuldade, às vezes precisando de um apoio, porque Saturno é o regente do seu ascendente, é você. Ele pode também significar essa fase em que você possa estar dedicado a auxiliar irmãos com problemas também, né? Se você tem um ascendente em Aquário, Saturno tradicionalmente também é o regente do teu ascendente, e ele está transitando na tua casa 2, gente. Casa 2 é casa financeira, posse, dinheiro, coisas da vida material. E o Saturno em Peixes não é muito produtivo para esse tema. Então, evite exageros com o dinheiro, porque, gente, aqui é bem complexo, né? Saturno representa a falta também, né? Então não é um momento muito legal para negócios financeiros. Se você tem um ascendente em Aquário, evita o risco, prefira ser um pouquinho mais tradicional em investimento, e mesmo para aquisições de grande valor, ele não é muito interessante, vai requerer aí um pouquinho mais de projeto, de estratégia, tá? Mantenha atenção, porque ele torna um pouco o tema financeiro bem precário mesmo, né? Essa fase aqui de Saturno, do movimento retrógrado, né? As coisas que representam valor para você, os seus objetos, coisas de pertence, também merecem bastante atenção. Como o Peixes ele é um signo das coisas profundas, perder objetos, furtos, roubos, assim, também são possibilidades, tá? Então mantenha atenção. E Peixes, então se você tem um ascendente no signo de Peixes, o Saturno está transitando na tua primeira casa. Gente, pensa num clima pesado, sem ânimo, sem pique, sem energia.
A casa 1 é a casa do corpo, né, fisicamente dizendo. Esse peso do Saturno em Peixes, ele deixa a pessoa muito sem energia e sem vivacidade. É lógico que, dependendo da constituição da sua carta, mas a gente tem que lembrar que o ascendente em Peixes tem o regente Júpiter, e o Júpiter está transitando em Touro, que é um outro signo que não tem muita velocidade, ele não tem muito essa maleabilidade, flexibilidade, ele é duro, pesado também. Então, esse trânsito de Saturno em Peixes, para quem tem um ascendente em Peixes e de Júpiter em Touro, ele já traz uma característica muito arrastada, assim, de vitalidade, de brilho, de motivação. Você pode se sentir pesada mesmo, né? Sabe? Vai fazer atividades físicas, se sentir meio pesadão. Pode cansar com muita facilidade também. Agora, a primeira casa é uma casa de motivações, de interesses também, né? Dos seus interesses principais. E o Saturno em Peixes, ele pega um pouco no clima da insatisfação. Você pode se ver durante essa fase do movimento retrógrado um pouco cansado, assim, dos interesses, às vezes querendo aplicar algumas mudanças, mas não é o momento ideal para aplicar a mudança, não. Porque como é uma característica de complexidade, as mudanças que se aplicam aqui, elas se arrastam, né? Elas ficam complexas, elas não levam a lugar nenhum. Então, não é muito interessante, né, esse momento todo aqui do Saturno em Peixes para aplicar mudanças nos seus interesses, né? Procure se programar um pouquinho melhor, espere ele voltar ao movimento direto, observa quais são os momentos de trígono que ele vai receber, que vão ajudar um pouquinho mais, né? Logo agora, nessa próxima semana, a gente tem um aspecto de 60 graus entre Júpiter e Saturno, que pode aliviar um pouquinho para quem tem um ascendente em Peixes, para quem tem um ascendente Sagitário, que são regidos por Júpiter, pode ter um alívio aí nesses dias, tá bom? Bom, gente, então é isso, né? Aqui a gente faz uma análise que é genérica para os signos mesmo, porque cada mapa tem as suas complexidades, as suas singularidades, né? E a gente vai, para que você conheça isso de forma muito pontual, é preciso fazer uma análise, né? Porque aí você olha os detalhes particulares da sua carta, tá? Mas eu espero ter atendido ao interesse de vocês. E lembre que o movimento retrógrado é uma debilidade, então não há uma característica auspiciosa durante o movimento retrógrado. Todos esses pontos que eu falei são para manter a atenção, tá bom? Um abração, não esquece de curtir o vídeo e deixar os seus comentários aí também. Até o próximo vídeo, então, até mais.